Cara, tava vendo aqui, né? É incrível como essas GPUs modernas cresceram em tamanho, né? Olha isso aqui. Nossa, verdade. Pois é, os fabricantes estão fazendo placas cada vez maiores, né? Tá quebrando os recordes nesse sentido aí. Daqui a pouco as GPUs vão ser tão grandes que não vão nem mais caber nessa terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em recordes quebrados, com o recente lançamento dos dinossauros da Intel, diversos recordes foram quebrados, onde prontamente podemos citar o do desempenho, do consumo, dissipação de calor e, por fim, a frequência. Aliás, essa notícia é exatamente sobre esse último ponto, onde o 13900K foi bom para quebrar um recorde que durou mais de 10 anos. De acordo com as informações, o overclocker e engenheiro conhecido como Elmore, se utilizando de nitrogênio líquido, paciência e habilidade, conseguiu cravar a incrível marca de 8.812 MHz. Tudo isso usando o i9 13900K e uma Asus ROG Maximus Z790 Apex, suplantando o antigo recorde lá de 2012, que pertencia a um FX 8350 rodando a 8.794.33 MHz. Pra alguma coisa o FX era bom, bater recorde de overclock. Bem legal isso aí, né? Mas qual que é a utilidade prática de uma coisa dessas, né? Pois é, mas tenha em mente que o Elmore já até trabalhou na Asus ROG, ou seja, esse tipo de teste vai além do hobby e seus resultados podem ser aplicados no aprimoramento e desenvolvimento de novos produtos, com gigantescos benefícios mesmo no uso mais civil. E se o papo são coisas gigantescas, é visível para todos o quão grande essa RTX 4090 é, mesmo considerando que existem modelos customizados que são ainda maiores do que esse aqui. Agora, imagine que a Nvidia tinha a ideia de lançar uma placa ainda maior. Difícil de acreditar, né? Pois é, mas por sorte o pessoal do Chip Hell tem fotos para provar que eles realmente tinham isso na cabeça. Ainda maior? Segundo a postagem que mostra imagens de uma versão anabolizada do cooler das RTX Founders Edition, a Nvidia estaria trabalhando em uma GPU com um TGP de 800 watts, onde o cooler em questão seria capaz de lidar com uma dissipação de calor de até 900 watts. É interessante notar que o Copset Equime mencionou a existência de protótipos com essa característica algumas semanas atrás. Apesar do visual ser muito similar a esse aqui da RTX 4090, o design do dissipador parece ter várias diferenças-chave em relação aos atuais modelos, algo que provavelmente só vamos conseguir confirmar se essa coisa efetivamente chegar ao mercado. Afinal, a Nvidia não comenta sobre produtos não anunciados. E falando em coisas que já foram anunciadas, ou mesmo desanunciadas, até o momento da nova geração de placas de vídeo da Nvidia, a RTX 4090 já chegou ao mercado, a 4080 de 16GB logo tá por aí, a 4080 de 12GB foi deslançada e, como é de se esperar, o fabricante da jaqueta também está preparando outros modelos pertencentes às linhas RTX 4070, 4060 e 4050, modelos que ainda não foram anunciados. Porém, o Murlo's Dead parece ter algo a mostrar a respeito da 4070. Ele confirmou então que a RTX 4080 de 12GB vai virar a 4070? Não. Na verdade, o que ele mostrou foi um render 3D da RTX 4070 Founders Edition, o que, segundo consta, foi feito com base em fotos reais, que não vieram à tona para não comprometer a fonte do vazamento. Não sei se dá pra acreditar, né? Não, eu juro que eu tenho, só não quero denunciar quem mandou a foto. De todo modo, a 4070 deve seguir o consagrado design das Founders Edition, porém com um dual slot usando um layout dual fan bastante similar ao da 3070 Ti, onde a respeito das especificações, a única coisa que foi dita é que a Nvidia vai usar uma versão depenada do AD104 com as deslançadas RTX 4080 de 12GB ainda sem destino certo. Se fosse pra chutar, eu diria novamente que elas devem virar uma 4070 Ti ou uma 4070 Super. Essas placas da Nvidia aí são bem legal e tal, mas sabe como é que é, né? Eu sou fã da AMD, não tem nada do lado Radeon da força aí, não? Mas claro que tem. Todo mundo sabe de outras semanas que a AMD já está com as suas novas Radeon engatilhadas, onde é esperado 3 novas GPUs usando a arquitetura nave de terceira geração. Porém, até então, sem detalhes a respeito do seu desempenho e da especificação dos modelos. Mas veja bem, eu disse até então, porque o pessoal do WCCF Tech e o Greymon 55 tem informações fresquinhas a esse respeito. De acordo com o WCCF Tech, os AIBs já estão com as novas GPUs em mãos, onde a 7900 XT deverá ser equipada com 20 GB de memória GDDR6 em um barramento de 320
220 bits. Ou seja, se esse rumor estiver certo, ela nem deve usar todo o potencial da nave 31, o que deve ficar restrito a uma futura potencial 7900 XTX, ou um refrito aí do futuro. Já o Greymon 55 foi lá e confirmou que os parceiros da AMD estão com os chips em mãos, afirmando também que o consumo das placas de referência é incrível. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, pode ser incrível bom ou incrível ruim, ele só disse incrível. E aí eu pergunto pra vocês acham que vai ser incrível bom ou incrível ruim, gente, nos comentários. Além disso, ele deixou uma pista de que o seu desempenho em rasterização deve ser no mínimo o dobro daquele apresentado pela 6900 XT, aproveitando o gancho para falar que a nave 32 de notebook deve ter o desempenho semelhante ao da 6950 XT, o que não deixa de ser impressionante para um chip mobile. O que eu espero mesmo é ter uma monstrinha dessas aqui para testar no canal, colocar lado a lado com a RTX 4090 e tudo mais. Verdade, deve dar um baita comparativo. Pois é, né? E além de tudo, dá pra ver qual das duas é mais rápidas pra renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a placa-mãe mais rápida do mundo. A placa-mãe mais... Placa-mãe mais rápida? Estão fazendo overclock até de placa-mãe agora? Não entendi essa, não ficou muito claro. Acho que qualquer gamer que se preze sabe que o Sonic é o porco-espinho mais rápido do mundo. Agora, se juntar isso com uma placa-mãe Z790 pro Raptor Leak, isso foi exatamente isso que a ASRock fez para criar a Z790 PG Sonic, que é a placa mais veloz do mercado. De acordo com o Momomo US, a placa do Sonic compartilha o design da Z790 Phantom Gaming Riptide, o que significa que estamos diante de uma placa ATX com 4 slots de memória DDR5, VRM de 14 mais uma fases e uma M.2 com suporte a PCI Express 5.0. Tá interessado na placa do Sonic? Talvez seja necessário esperar um pouco mais, afinal o modelo ainda não foi nem listado pelo fabricante, portanto ainda não dá pra saber qual vai ser a sua disponibilidade e muito menos o valor. Só espero que a gente não precise de muitas argolas de ouro pra conseguir comprar essa placa-mãe, ou talvez precise. Agora imagine essa situação, você é um jogador de Magic que do dia pra noite descobriu que as suas cartas poderiam exceder $1 milhão em valor, pois foi o que aconteceu com um jogador de Magic que preferiu ficar no anonimato. Decisão inteligente. Segundo uma avaliação feita pelo portal Card Market, o cara possui 3 conjuntos completos da Limited Edition Beta, que é o que consta, trata-se das primeiras edições comerciais de Magic, lá do começo da década de 90, e como se não bastasse, o cara tem 3 Black Lotus, que teve apenas 1.100 cópias impressas, onde essa carta pode chegar a valer sozinha $49 mil. É incrível o valor que essas coisas acumulam com o tempo, né? Dá pra comprar um baita carro só vendendo 3 cartas. Devia ter jogado Magic lá atrás. Você também, né? Bateu aquele arrependimento, né? E já que a gente tá falando de carros, tem vontade de ter uma caminhonete? Mas não tem porque acha que ela gasta muito combustível? Então seus problemas se acabaram, porque a GM acabou de anunciar a Sierra EV Pickup, que como o próprio nome já diz, trata-se de uma caminhonete elétrica. Segundo a fabricante, a Sierra EV utiliza um trem de força chamado Ultium, que é capaz de produzir 750 cavalos e mais de 1000 Nm de torque distribuídos nas 4 rodas. Ou seja, isso aí tem força suficiente para ninguém sentir saudade do antigo motorzão a diesel. Ah, Robson, com toda essa potência e peso aí, deve ter uma autonomia ridícula, né? Só que não, ou ao menos é o que a GM afirma. Afinal, eles declararam uma autonomia de 643 km com uma carga completa. Claro que provavelmente sem nada na caçamba, só com um motorista franzino e dirigindo igual um vovozinho de 80 anos. Mas se o papo são coisas que têm mais idade que o seu vovozinho, na última semana liberaram uma nova foto feita pelo James Webb Space Telescope. E olha, ele não cansa de impressionar. Dessa vez a NASA usou o telescópio para fazer um retrato de uma estrutura conhecida como Pilares da Criação, onde esse foi o apelido dado a essa pequena parte da nebulosa
nebulosa da Águia, que está localizada a 6.500 anos-luz da Terra, e trata-se de uma gigantesca nuvem de gás e poeira, basicamente um berçário para novas estrelas. Ah, você achou a foto legal e quer apreciar ela na sua plenitude? É muito fácil, é só baixar a versão completa sem compressão, e a resolução é 13.560 por 6.551, o que resultou em um arquivo de 147.27 megabytes. Excelente para travar o seu batatafone na hora de tentar abrir isso aí. Ah, mas se eu otimizar tudo direitinho, eu garanto que não vai travar, né? Acho que nem os donos do batatafone acreditam nisso. De todo modo, aproveitando essa vibe de otimizar as coisas, a Microsoft acabou de liberar o beta de um app chamado PC Manager, que, como o próprio nome sugere, não é um concorrente do Football Manager, você não vai virar um treinador de PCs. Ele permite, na verdade, ao usuário gerenciar melhor o sistema. Segundo consta, a ferramenta vem com uma função que promete se livrar de arquivos temporários e liberar recursos de RAM. Tudo isso ao toque de um botão. Te lembrou alguma coisa tipo Baidu ou aqueles spywares? Me lembrou bastante. Além disso, ele permite checar a máquina por malwares e gerenciar os softwares que carregam junto do sistema. Ficou interessado em testar essa coisa aí? O app ainda está em beta restrito, mas é esperado que em breve a Microsoft conclua essa coisa aí no Windows. E você, o que você pensa dessa tal ferramenta aí? Você acha que ela vai superar os softwares de terceiros que já fazem isso? Você acha que ela vai colocar vários anúncios no seu PC também? Vocês vão adotar essa versão aí da Microsoft? Deixa aí nos comentários. Tá no mercado para comprar uma RTX 3060 Ti? Então saiba que estão preparando modelos dessa placa equipados com memória GDDR6X, o que deve dar um aumento considerável na banda de memória, onde estão prometendo ganhos de desempenho que vão ali dos 7 aos 10% em benchmarks sintéticos. Agora resta saber se o preço vai aumentar na mesma proporção desses ganhos. Todo fã de Resident Evil sabe que a Capcom chegou a fazer um remake do primeiro jogo da série. Agora, e se muita gente ficou insatisfeita com o resultado? O que fazer? Claro, um remake do remake. O projeto, que é chamado de Resident Evil Remake, é sim o nome do mesmo. Está sendo desenvolvido por fãs e será disponibilizado gratuitamente, onde já disponibilizaram uma demo para quem quiser ver como está ficando. Essa eu vou testar. Enquanto a RTX 3060 Ti ganhou um upgrade de memória, a RTX 3060 acabou perdendo, com diversos fabricantes lançando uma RTX 3060 de 8 GB. Ah, só 4 GB de VRAM a menos? Nem vai fazer falta na 3060? Então, mas para chegar nisso, foi necessário cortar o barramento para 128 bits, o que cortou 1/3 da banda de memória disponível para a GPU. Não preciso dizer que vai ter uma diferença bem razoável no desempenho entre essas duas versões de 3060, né? Chocado com as RTX 4090 derretendo o conector de força? Pois saiba que temos várias fontes diferentes afirmando que a AMD continuará utilizando os tradicionais conectores PCI Express de 8 pinos nas suas novas Radeon. Algo que deverá evitar esse problema. Digo, ao menos esse problema, né? E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a AMD criando novos modelos de Ryzen. Não é segredo pra ninguém, pelo menos pra aqueles que estão aqui todas as terças-feiras, que os Ryzen 7000 não estão lá vendendo muito bem. Em parte por conta da concorrência da Intel e de modelos antigos da própria AMD, mas também pelo custo da plataforma. Porém, parece que eles estão ao menos tentando resolver isso. De acordo com um tweet do Momomoy.us, a AMD está preparando o Ryzen 7 7700. Sim, ele é um octa-core sem o X e com TDP de 65 watts, onde não foram revelados detalhes a respeito de suas frequências e o funcionamento. Porém, parece meio óbvio que as frequências serão menores do que aquelas encontradas no 7700X, até por conta do TDP mais baixo. Ah, Robson, mas se até o 7700X, que é meio duvidoso, leva uma coça dos Intel, esse 7700 não vai nem dar pro cheiro, né? Talvez, mas como diria o sábio, não existe produto ruim, o que existe é preço ruim, então a gente tem que esperar a AMD lançar esse chip aí no mercado para ver como é que as coisas vão ficar. Claro, isso se ele não for só para OEM, ou seja, só para aqueles sistemas prontos. E falando nele, eis que um resultado do Ryzen 7 7700 no Geekbench 5 apareceu na internet. E ao que parece, ele tem um clock base de 3.8 GHz e boost de quase 5.4 GHz, ficando à frente do 7600X em multithread e atrás em single thread. Mas se você tá correndo de preço ruim e só quer preço bom, então saca só essa dica de promoção. E a dica de promoção da semana é o SSD da Kingston KC3000. Ele tá custando R$ 545 na Terabyte, então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever. Aproveita e passa por lá,
já curte, se inscreve e tal, que você vai acabar eventualmente achando. E se o papo é correr de coisa ruim, imagine que você é o feliz proprietário de uma RTX 4090 novinha. Só alegria, né? Pois é, agora você tá jogando o seu Crysis em 4K com tudo que tem direito, e aí de repente você começa a sentir um cheirinho de queimado. Logo você pensa, ah, deve ser alguém lá na cozinha. O problema é, o cheiro começa a ficar cada vez mais forte e abruptamente some a imagem do monitor. Ao olhar pro lado você percebe que os aeroportos de mosquito e as fãs de garrafa PET estão todas apagadas. Porém, a GPU está bem acesa e pegando fogo. Será que essa é a descrição de um pesadelo, um conto de terror? Infelizmente, não. De acordo com um relato no Reddit, o novo conector de força de 16 pinos pegou fogo enquanto o rapaz jogava Red Dead Redemption 2, que acabou derretendo os conectores de força, tanto da placa como do adaptador. Aparentemente, o problema é que ao entortar os cabos do adaptador, os contatos no interior do conector também se movimentam, diminuindo a área de contato do condutor, o que, aliado à alta corrente demandada por essas placas, acaba gerando um aquecimento além das especificações do conector, causando esse tipo de problema. Nossa, mas não tem solução pra isso? A princípio, a recomendação é deixar para dobrar o cabo apenas a uma distância de 35 mm a partir do conector, o que supostamente seria suficiente para evitar toda essa dor de cabeça. Ah, meu, mas que gambiarra tosca, não tem nada melhor pra fazer aí, não? Aí restam duas opções, ou você espera o lançamento dos conectores em ângulo de 90 graus, ou já compra uma fonte compatível com esse novo padrão, o que também pode não ser garantia de que esse tipo de problema será resolvido, afinal o conector que vem na fonte também pode enfrentar esse tipo de mau contato. Por enquanto ainda não dá para cravar exatamente o que aconteceu, porque as placas provavelmente vão ser enviadas para os fabricantes, mas tudo indica que realmente foi um mau contato. Então, se você tem uma RTX 4090, a dica é não entorte o seu cabo, siga essas recomendações, não entorte ele nem na horizontal e nem na vertical, e você deve ficar bem tranquilo. Afinal, os conectores são testados para aguentar essa potência, essa carga, mas se ele tiver com mau contato, aí já fica um pouco mais complicado. Mas a gente vai continuar trazendo atualizações aqui para vocês. Pô, é por isso que eu nunca compro essas coisas caras. É ruim pagar para ser beta tester, né? De fato, realmente deve ser bastante frustrante passar por algo assim, mas é justamente para descontar toda a frustração que a Epic Store toda semana distribui alguns jogos grátis. Isso mesmo, de graça e sem ser beta tester. Normalmente não é jogo beta também, é jogo até que bom. E essa semana os jogos são o Warhammer 40.000 Mecânicos, que é um jogo de estratégia em turnos com batalhas entre robôs, e Saturnalia, que é um jogo de terror de sobrevivência com temática meio macabra. Credo, Robson, esses negócios macabros aí não dá pra mim, não. Nesse caso a gente tem os jogos da semana passada, como o Evil Land e o Fallout 3 GOT. Se você ainda não baixou, corre lá pra baixar o Fallout, porque é realmente sensacional o jogo. Ah, claro, e além disso também tem o Amazon Prime, que você pode usar o link aqui na descrição pra pegar o Prime grátis por um tempo, podendo resgatar uma porrada de benefícios e até alguns jogos grátis de tempos em tempos. Onde esse mês eles estão dando o Fallout 76, Middle-earth Shadow of War, Total War Warhammer e mais alguns títulos. E ainda tem o frete grátis pra Amazon em diversos produtos, tem promoções exclusivas e tem o Amazon Music, tudo isso utilizando aqui de graça nesse período. Depois se você curtir, você fica, se você não curtir, você cancela, mas aproveita e clica aqui embaixo. Mas antes de passar por lá, aproveita e já passa ali trocar uma ideia, que tem uns caras ali que estão te cobrando a participação ali, falou que você anda meio sumido e tal. Sabe quem? É o botão de curtir e se inscrever no canal e aproveitar e já dar uma petelecada ali no sininho, não pode esquecer, né? Por quê? Porque o sininho avisa quando é terça-feira e volta mais um Loki News.